Meus irmãos, uma da estratégias do diabo que Jesus ensinou é que quando um espírito maligno ele sai de uma pessoa, a Bíblia diz que ele volta depois, quando ele vê que a casa está vazia ou o corpo da pessoa está vazio. No caso, ele se refere à mente. Quando a mente está vazia, aí ele volta trazendo 7 espíritos piores do que ele, então formando 8. Jesus disse isso aqui, ó, em Mateus capítulo 12, versículo 43. E quando o espírito imundo, que é um demônio, tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso. Aí e não encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha-a desocupada e varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a essa geração má. Note que quando Jesus está se referindo ao Espírito Santo, quando ele entra na pessoa, aquele espírito imundo ele sai. Aí o Espírito Santo ele vem e faz uma limpeza, uma varredura. Ele faz uma limpeza na vida da pessoa, né? E aonde que Jesus se refere a isso? É a mente. Ele começa a trabalhar na mente, aqueles pensamentos de vingança, aqueles pensamentos de ódio. O Espírito Santo trabalha para que a gente seja liberto disso. E a gente começa a mudar. Não tem mais raiva, não tem mais ódio, não sente mais sentimento de vingança, não tem mais vontade de falar mal, aí não tem mais vontade de fazer coisa errada. Então a gente começa a fazer coisas certas, porque o Espírito Santo habita na gente. Aí o espírito imundo, a Bíblia diz que ele sai por lugares áridos, né? Aí não encontrando repouso, ele volta e fica observando aquela pessoa para ver até o dia que o Espírito Santo sair dessa pessoa. O dia que o Espírito Santo sair, porque ele só consegue, Jesus não falou aqui, mas num contexto bíblico é assim: quando o Espírito Santo sai de uma pessoa, aí o espírito maligno entra. Foi o caso que aconteceu com Saul. Quando o Espírito de Deus se apartou de Saul, aí aparecia um espírito mau para perturbar a vida dele. Então, aquele espírito maligno que sai do indivíduo, ele fica ali observando, procurando uma oportunidade de voltar. Quando o Espírito Santo sai, aí o que esse espírito maligno faz? Ele pega 7 espíritos piores do que ele e entram na pessoa. Aí é onde é o que acontece o que Jesus falou. Aí os últimos atos dessa pessoa se tornam piores do que os de antes. É o caso que às vezes você vê pessoas que saíram do álcool, saíram das drogas, saíram do crime, saíram da prostituição, saíram do jogo. Aí o Espírito Santo começa a libertar. Quando a pessoa volta a praticar coisas erradas, ela está fazendo o que? Ela está expulsando o Espírito Santo da vida dela. Aí é onde que o espírito maligno entra e a pessoa começa a fazer coisas piores. E isso é uma estratégia do diabo muito antiga, meus irmãos, muito antiga. Porque ele gosta de possuir a mente das pessoas para fazer com que as pessoas sejam maus, para que as pessoas sejam rancorosas, sejam vingativas, tenham ódio no coração o tempo todo, né? Os espíritos malignos, eles fazem o que quando eles entram na mente da pessoa? Eles fazem que o marido seja um péssimo marido, uma mulher seja uma péssima esposa, filhos sejam ruins com os pais, pais sejam ruins com os filhos, né? E por aí vai, é uma infinidade de coisas. Então, o que Jesus nos ensina aqui nessa passagem? Que nós devemos sempre conservar o Espírito Santo dentro da gente. Como? Fazendo tudo aquilo que Deus mandou. Enquanto a gente estiver em obediência à palavra de Deus, o Espírito Santo ele vai estar junto com a gente, protegendo a gente. Não é que a gente não vai pensar mais coisa errada, pensamentos vão passar pela mente, mas nós não vamos ser mais dominados por eles como éramos antes de ter um encontro com Jesus, né? Tem muitas pessoas que eu conheço que
eram pessoas muito ruins, praticavam muita maldade, mas hoje são pessoas que praticam o bem. Claro, são pessoas falhas, né? Perfeito mesmo, só lá na eternidade. Mas aí a gente conserva o Espírito Santo na gente como praticando o bem, mesmo errando, mas se arrependendo, porque a Bíblia até nos ensina que aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcança misericórdia. Então Jesus ele nos ensina para que a gente devemos guardar, sempre proteger, para que o Espírito Santo nunca saia de dentro da gente. E a gente tem que saber que os espíritos malignos sempre ficam procurando uma oportunidade de voltar. Mas Jesus vai nos proteger e nos livrar de todo espírito maligno que tenta possuir a nossa mente. Nossa mente será possuída pelo Espírito Santo e ele vai reinar em nossa vida, desde agora e para todo sempre. Amém.